Olá pessoal, hoje se fala muito em preconceito de cor e de gênero. E esses preconceitos realmente são anticristãos. Existe um preconceito, entretanto, que é pouco falado. Trata-se do preconceito contra os crentes. Crentes no sentido daqueles que creem, que acreditam na vida após a morte, que acreditam em Deus. O canal fez uma enquete perguntando se as pessoas achavam que existe preconceito contra os que professam a fé. A resposta foi maciça. 85% responderam afirmativamente. Dois espectadores do canal, assíduos, fizeram comentários interessantes a respeito. O Guilherme Feitosa disse que hoje não se pode criticar outras religiões, mas xingar o cristianismo não leva a nenhuma consequência. Já o indiano crítico, ele disse que a bondade hoje é ridicularizada. Não há como ignorar que há uma percepção existente entre alguns intelectuais e cientistas, no sentido de que quem acredita em Deus e professa uma religião não tem um aprofundamento intelectual, não tem o que se chama de cultura, ou seja, são intelectualmente inferiores. Essa postura arrogante não aprimora o trabalho dessas pessoas que se fecham nas suas convicções, deixando o debate de lado. Ciência só evolui com debate. É como se os ateus fossem os inteligentes e os, digamos, mais tapadinhos fossem aqueles que seguem alguma religião. Eu sigo no Facebook o historiador Leandro Carnal. Eu o admiro como uma pessoa muito, muito inteligente. Gosto da forma como ele aborda alguns assuntos. Ele é ateu, mas nunca ouvi desmerecer religião alguma. Li uma postagem de uma pessoa no Face de Carnal que me deixou, de certa forma, indignado. Carnal publicou a data da missa de sétimo dia de Jô Soares. A pessoa que me pareceu irritada retrucou questionando qual o significado de uma missa para uma pessoa não crente. O indivíduo cravou em Jô o selo de ateu sem ter a mínima evidência. E por que o fez? A resposta a essa pergunta me preocupa, pois temo que tenha sido porque Jô Soares era uma pessoa altamente inteligente, excelente comediante e escritor. O leitor de Carnal entendeu que, e eu torço para que eu esteja errado, esse leitor via em Jô um ateu simplesmente por achar ser incompatível alguém da estirpe dele ter uma crença. Vi preconceito na sua postagem, que foi retrucada por Carnal dizendo que Jô era sim crente e era devoto de Santa Rita de Cássia. A internet está cheia de postagens com viés para lá de preconceituoso. Fala-se em estudos que mostraram que os religiosos são menos inteligentes. Eu gostaria de saber como são feitas essas pesquisas e qual a base científica desse tipo de estudo. Um lado bom dessa postagem foi que Carnal acabou me fazendo lembrar da minha mãe, minha mãe sempre falava de Santa Rita de Cássia. Ela rezava dizendo: Santa milagrosa de Deus estimada, sede minha protetora, Rita bem-aventurada. Pelo menos uma coisa boa na postagem foi que a resposta de Carnal me fez recordar a minha infância e lembrar da minha mãe. Resolvi então fazer esse vídeo falando um pouco da grande Santa Rita de Cássia, a santa das causas impossíveis. Então vamos lá. Jô Soares foi um dos maiores intelectuais da história do Brasil. Era comediante, escritor, dramaturgo, diretor teatral, ator e músico. A maioria das pessoas da minha idade cresceram rindo com seus quadros humorísticos em programas como O Planeta dos Homens e Vivo Gordo. Mais recentemente fez um talk show no modelo americano de nome Programa do Jô. Foi autor de best-sellers como Chegou em Baker Street, que acabou sendo transformado em filme. E na postagem, acabei sabendo, para minha felicidade, que ele também era devoto de Santa Rita de Cássia. Fui criado ouvindo minha mãe, que faleceu em 2016, rezar para ela. Marguerita Lotte, nome de batismo de Santa Rita de Cássia, nasceu em Rocaporena no ano de 1381. Os seus pais, eles não sabiam nem ler nem escrever, mas ensinaram à filha passagens bíblicas e a vida de Jesus
além da de outros santos. A criança, à medida que crescia, mostrava cada vez mais interesse por religião, pensando em ir para um convento. Acontece que seu pai desejava que ela se casasse, o que acabou inviabilizando a sua carreira religiosa, pelo menos no início da sua vida. Conheceu no mercado um homem de nome Paulo Ferdinando e se apaixonou por ele. Acontece que Paulo era filho de um cavaleiro muito rico e poderoso que via o filho como espécie de mercadoria a ser oferecida em troca de bons negócios. Ou seja, queria alguém que trouxesse uma família que favorecesse os negócios. Mas mesmo com a resistência inicial da família do noivo, Margarita e Paulo se casaram e tiveram 2 filhos, gêmeos, Giangiacomo Antônio e Paulo Maria. O início do casamento não foi feliz. Paulo era infiel e bebia demais. Margarita sempre rezava para que Deus transformasse aquele homem num verdadeiro cristão. E ela conseguiu. A partir daí, muitas mulheres com casamentos infelizes vinham se aconselhar, vinham se consultar com ela. Mas Paulo já tinha feito na época muitos inimigos e a conversão não pôde resolver isso. Um dia, ele saiu para trabalhar e foi assassinado. Os filhos, incentivados pelo avô paterno, queriam vingança. Santa Rita rezou para que eles não viessem a praticar o pecado mortal do homicídio. Ela disse a Deus que preferia vê-los mortos do que os ver derramando sangue. Os garotos ficaram doentes e não puderam, em virtude da doença, ir atrás de vingança. Acabaram falecendo sem praticar o homicídio. Santa Rita, embora triste, teve a certeza de que o seu marido e os seus filhos estavam juntos e estavam no céu. Só no mundo, ela resolve ingressar no mosteiro das Irmãs Agostinianas. Mas o seu pedido foi negado porque elas só aceitavam jovens solteiras. Ficou então morando com os sogros e passou a cuidar de enfermos, em especial de doentes de lepra. Numa noite, enquanto dormia, ela ouviu um chamado pelo seu nome do lado de fora da casa. E ao abrir a porta, ela encontrou Santo Agostinho, São Nicolau e São João Batista. Os santos pediram que ela os seguisse e depois de andarem bastante, eles simplesmente desapareceram e ela desmaiou. E quando voltou a si, ela estava dentro do mosteiro. Ninguém lá no mosteiro entendeu como ela conseguiu entrar, pois as portas estavam trancadas. Foi aí que ficou claro a todos que se tratava de um milagre. As freiras, diante da evidente vontade divina, tiveram que aceitá-la e ela viveu lá com elas por 40 anos. Santa Rita passou o resto da sua vida dedicada a Deus no mosteiro. 14 anos antes de morrer, um estigma apareceu na sua testa. Os estigmas são marcas de uma ou mais de uma das 5 chagas de Jesus. Somente pessoas muito evoluídas podem apresentá-las. A ciência até hoje tenta, mas não consegue explicá-los. O canal deverá fazer futuramente um vídeo específico sobre os estigmas, pois é um assunto realmente muito interessante. 5 meses antes de morrer de tuberculose, ela, ao receber a visita de uma parente, ela pediu que essa parente voltasse a Rocoporena e trouxesse uma rosa da horta de sua casa. A santa descreveu a rosa. Voltou na cidade, a parente ficou impressionada, pois a rosa estava exatamente lá e era exatamente igual a como a santa tinha descrito. Pouco antes de falecer, em 22 de maio de 1458, Santa Rita teve uma visão de Jesus e da Virgem Maria. No exato momento da morte, os sinos começaram a badalar sozinhos. Inúmeros milagres são atribuídos a Santa Rita de Cássia. Um deles é descrito no processo de canonização com uma grande riqueza de detalhes. A favorecida foi uma garota de nome Elizabeth Mergamini, que estava com varíola e, em decorrência da doença, ela tinha a visão totalmente prejudicada. Corria o risco de perdê-la totalmente. Os médicos já tinham alertado que dificilmente Elizabeth evitaria a cegueira. Os pais, então, decidiram mandá-la para o convento agostiniano de Cássia, pedindo a Santa Rita que salvasse a filha desse terrível destino. Chegando ao convento, a criança vestiu um traje em homenagem a Santa Rita de Cássia.
Depois de 4 meses, a vista tinha normalizado. Por esses e outros milagres, é que Santa Rita é conhecida como a Santa das Causas Impossíveis. É isso aí, pessoal. Valeu!